Opa, se você está vendo a reprise nessa live, eu vou falar sobre como vender mais no Dia das Mães. Essa é a primeira das lives da semana de aquecimento da jornada Lucre Mais com sua pizzaria, um evento que vai acontecer a partir do dia 15 de maio, semana que vem, ao vivo, esse no nosso canal do YouTube. As inscrições estão abertas pelo link da minha bio. Deixa eu colocar aqui já nos comentários para fixar o tema da nossa live de hoje. Vou colocar aqui e depois fixar o comentário. E aí todo mundo que entrar vai saber sobre o que a gente vai falar nessa nossa live de hoje. Dia das Mães é um dia muito importante, né? É um dia que naturalmente tem um movimento interessante porque as pessoas já estão naturalmente propensas a consumir, a comprar. Então, se você ainda não tem nada especial para o Dia das Mães, sugiro fortemente pensar em alguma ação, tá? A gente vai trazer algumas ideias aqui, algumas coisas que os nossos alunos e clientes da consultoria estão fazendo, né? Inclusive, eu quero saber de você que está entrando agora na live aqui, se você já está preparando alguma coisa para o Dia das Mães, comenta aqui pra gente. Quero saber de vocês também, o que você está preparando para o Dia das Mães, que é no próximo domingo agora, dia 14, né? Lembrando que essa live aqui é uma live de aquecimento. A gente vai trazer uma amostra de tudo que a gente está preparando para a jornada Lucre Mais. Se não te inscreveu ainda, depois da live vai lá no perfil, na bio, te inscreve na jornada lá, a gente vai trazer mais conteúdo, a gente vai aprofundar um pouco mais tudo que a gente está trazendo agora nessa semana de lives, beleza? Então vamos lá, Dia das Mães é um dia interessante, um dia importante, tá? Para você fazer algumas ações para chamar a atenção dos clientes. Por que é tão importante esse dia? Em alguns lugares, eu tenho alguns clientes meus da consultoria que Dia das Mães só perde para Dia dos Namorados, tá? E fica ali com dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro e dia 25 de dezembro, que são dias também bem interessantes em termos de demanda, né? E por que o Dia das Mães é um dia interessante quando a gente fala de venda de comida, venda de pizza, mais especificamente, né? Nesse dia, as pessoas elas estão predispostas a celebrar de alguma forma, né? A fazer algo diferente de alguma forma. E quando as pessoas elas estão com essa predisposição, o que acontece? Elas dão menos bola para o fator preço. As pessoas elas já estão a fim de consumir, elas querem consumir, elas procuram opções para consumir. Então, nesse momento, o preço acaba passando como um fator secundário, entendeu? Então, entenda que o Dia das Mães é um dia muito interessante para se trabalhar e trabalhar com um ticket médio mais interessante, tá? Isso é muito importante, porque né, quando o cliente está menos apegado à questão do preço, né, a gente consegue vender, não apenas vender mais, porque ele também está querendo comprar, mas também com uma margem mais interessante. Então é muito importante aproveitar essas datas, esses momentos que os clientes estão realmente mais predispostos a gastar um pouquinho mais e tá fazendo algo que chame a atenção da sua clientela, tá? E outro ponto importante que eu queria trazer aqui é o seguinte: por que algumas pizzarias conseguem ter bons resultados no Dia das Mães e por que outras não conseguem, tá? Vamos lá, a gente tem que pensar sempre no seguinte, no que você está fazendo de diferente dos outros que realmente chame a atenção do seu cliente nessa data, tá? E aí eu já vou fazer o gancho com a definição da ação, porque na hora de você definir uma ação que traga os clientes, que chame a atenção dos seus clientes, o primeiro ponto é pensar no que esse cliente realmente vai achar interessante, sabe? Vamos lá. A gente está falando de uma data comemorativa, então quando a gente for fazer uma ação pensando nessa data comemorativa, tem que ser uma ação relacionada com essa data, entendeu? Então você tem que fazer um link, uma conexão entre o que essa data significa e o que você está realmente oferecendo, tá? Então quando a gente fala de Dia das Mães, você tem que conectar pizza com mães. E aí você tem que quebrar a cabeça o que pode ser interessante, o que pode ser atrativo para esse público, para essas pessoas. Entendeu? Simplesmente pegar e colocar que no Dia das Mães o refrigerante é de graça, por que é o refrigerante de graça? Sabe? O que isso realmente transmite? Sabe? Qual o tipo de cliente que realmente vai achar isso extremamente interessante? Entendeu? Então tem que pensar muito nesse sentido, fazer algo que realmente chame a atenção desse público que você está querendo atrair nessa data. Então precisa fazer essas conexões. Não é pegar e fazer qualquer promoção, fazer qualquer coisa e achar que vai arrebentar de vender. Entendeu? Ações nessas datas tendem a ser mais efetivas se você se conecta com o que esse público procura, com o que esse público sente de necessidade, com o que ele busca, com o que ele acha que tem uma afinidade com ele, tá? E aí a gente tem que pensar também o seguinte, né? Na nossa civilização ocidental, né, a mãe ela tem um papel muito chave dentro da casa, dentro da família.
né? E em muitas famílias é a mãe que cuida de fazer a refeição, de fazer as comidas e tudo mais. Nesse sentido, você consegue fazer esse gancho de, ó, hoje ninguém vai precisar mexer no fogão, em louça nem nada, vamos com uma pizza. Beleza, isso é uma comunicação básica, mas o que você vai oferecer de diferente, além dessa comunicação, porque isso pega numa necessidade que esse público tem. Poxa, de novo ter que ir atrás de fazer comida e tal, não sei o que, vamos fazer uma coisa diferente. Isso é uma pegada interessante, mas isso todo mundo já faz. O que eu vejo que é muito bacana, pensando numa data como o Dia das Mães, tá? É você conectar com o que essas pessoas veem valor, o que elas acham interessante, entendeu? E aí o que eu acho importante nessas horas é pensar, poxa, vamos pensar nas mães do meu círculo, né? Vou pensar na minha mãe, vou pensar na minha esposa, que é mãe também, vou pensar na minha sogra, que é mãe também. Então pensa no que as mães que estão no seu círculo, que você tem um contato muito próximo, se você é mãe também, está me assistindo aqui, né? O que você acharia interessante de ganhar o que chamaria sua atenção quando você estiver pensando numa pizza no Dia das Mães, né? Vou pegar alguns exemplos, tá? Por exemplo, tem uma aluna nossa que no Dia das Mães do ano passado, ela tinha feito uma parceria com uma confeiteira da cidade, ela fez mini brownies artesanais, porque ela viu que no círculo dela muitas mães gostavam de um docinho, de alguma coisa assim, e ela estava mandando isso de brinde numa caixinha bonitinha, sabe? Personalizada, coloridinha. Então é um detalhe, é um brinde. Teve um custo acho que de 3, 4 reais, mas ela fez naquela ação naquele dia, e pelo volume de vendas que ela teve a mais, aqueles 4 reais cabiam e deram um retorno super positivo. Então pensar em brindes, em mimos, é algo que conecta muito bem com esse público, tá? Outro exemplo, outra aluna lá fez um negócio com o Ferrero Rocher, fez uma caixinha bonitinha também, sabe? Uma embalagenzinha com o Ferrero Rocher. Ah, Rodrigo, eu estou em cima do laço, eu não consigo ir atrás da embalagem. Beleza, então tu pega o Ferrero Rocher, pega uma cartolina, faz umas mensagens escritas à mão, mas manda uma lembrancinha, um bilhetinho, alguma coisa singela que seja, mas que conecte com esse seu público, que conecte com esse público aí das mães, entendeu? Algumas mensagens reforçando o quanto as mães são trabalhadoras, são guerreiras, o quanto elas se preocupam com os filhos, né? Então, fazer essa conexão com o público é fundamental para que a sua ação realmente dê resultado, tá? Mas antes de fazer a ação em si, outro ponto que é fundamental, que eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam errando a mão, é errar a mão na divulgação. Não adianta você fazer uma ação super bacana e ninguém ficar sabendo, tá? Tem um ditado que diz que o mais conhecido sempre ganha do melhor. Então, às vezes, por mais que a sua ação seja fantástica, seja muito bacana, né, se você não divulgar, se ela não for conhecido pelas pessoas, não vai trazer resultado. Então, é super importante fazer divulgação dessa ação, tá? Até para as pessoas poderem se planejar, ó, no dia tal vai ter um mimo especial Dia das Mães, dá para fazer alguns spoilers, um videozinho, umas fotos, alguma coisinha assim bacana, mas que chame a atenção das pessoas com alguma antecedência, tá? Agora, durante essa semana, pelo menos a partir de quinta-feira, já dá para começar a fazer algumas ações nesse sentido, pensando em anúncios em redes sociais, por exemplo, sabe? Então, é necessário fazer essa divulgação, tá? Essa é uma época do ano que o custo para o resultado, o custo para fazer anúncios nas redes sociais acaba sendo um pouco mais alto. Por quê? Porque tem o comércio como um todo está fazendo anúncios, entendeu? Então o custo para aparecer nas redes sociais acaba sendo um pouco mais alto. A gente sente isso na pele agora porque a gente está fazendo os anúncios da jornada e a gente vê que o custo está um pouco maior. Faz parte do jogo, faz parte do processo, entendeu? Mas entenda que você, enquanto dono ou dona de pizzaria, o seu raio de ação é aí na sua cidade, né? Alguns quilômetros ao redor da sua pizzaria. Então, como o seu público está ali mais restrito, você não precisa fazer um investimento muito grande para aparecer para essas pessoas aí com alguma frequência. Então, fazer ações de divulgação é tão ou mais importante do que a ação em si, tá? Porque se você não divulgar, ninguém vai saber e um ou outro cliente que talvez já ia pedir de você, vai ver que você fez um brindezinho especial, um mimo, alguma coisa diferente. E aí vai falar daqui a pouco para outras pessoas, mas isso tem um alcance muito curto. Tá? Então, divulgar eu vejo que é algo fundamental para você conseguir fazer com que essa ação de Dia das Mães aí dê realmente resultado. Tá? Entrou um pessoal agora na live, lembrando pessoal que essa live faz parte da semana de aquecimento da jornada Lucre Mais com sua pizzaria. Hoje estamos falando aqui sobre como vender mais no Dia das Mães, beleza? Então, ó,
Super importante fazer ações do Dia das Mães, porque é um dia que as pessoas estão mais propensas a comprar e elas não dão tanta bola para o preço nessas horas. Outro ponto importante, a gente está falando de comida, né? Comida é uma coisa que as pessoas têm uma relação mais próxima do que outros produtos, né? Porque a comida a pessoa usa todos os sentidos na comida, né? Ela usa a visão, ela usa o olfato, usa o paladar, usa o tato. Então, essa relação próxima, né, faz com que essa experiência seja muito mais interessante. Nesse sentido, quais são os pontos que eu vejo também são muito importantes você explorar aí pensando no Dia das Mães? Tá? As pessoas, por terem essa relação mais próxima, você precisa reforçar a sua marca junto à sua clientela. Tá? Tem alguns lugares, algumas pizzarias que fazem uma embalagem especial de Dia das Mães. Bacana, acho legal. Agora, se você ainda está com uma embalagem genérica, ainda está com algo que não traga a sua marca para fazer essa conexão entre a experiência bacana que o cliente está tendo com a sua marca, você está perdendo a chance de conectar essas coisas dentro da mente do seu cliente, entendeu? E isso é um exemplo muito importante, tá? Por que algumas hamburguerias, por exemplo, marcam com uma chapa no pão a marca do negócio deles? Para justamente reforçar a marca na experiência que o cliente está tendo quando ele está consumindo o produto. Tá? A mesma coisa se aplica quando a gente fala de embalagem, quando a gente fala do bilhetinho personalizado, entendeu? Você tem que estar sempre reforçando a sua marca, porque a marca é o ativo mais importante que você tem. Então, todo esse esforço que você está fazendo para o cliente ter uma experiência bacana, ter um momento que seja super positivo, que ele ficou felizão, a mãe ali da família ficou feliz pra caramba com aquela surpresa que ela teve, daquela pizza maravilhosa. Se ela conecta isso com a sua marca, a tendência é que você consiga fidelizar esses clientes, fazendo com que esses clientes venham a pedir novamente de você. Tá? Então é super importante fazer esse reforço da sua marca também. Tá? Outra coisa, falando dessa ação específica de Dia das Mães, é pegar esses feedbacks do cliente. Tá? Você atendeu ali 200 pedidos na noite do Dia das Mães. Né? Poxa, no dia seguinte, pega o seu WhatsApp, tira um tempinho e manda mensagem para esses 200 clientes que você atendeu, perguntando o feedback que eles acharam, como é que estava a pizza, como é que estava o serviço, como é que estava o atendimento, enfim. Isso é super importante para dois motivos. Primeiro, para você melhorar o seu processo, né, ver alguns pontos ali que precisaria melhorar no seu negócio, né, no seu atendimento. E dois, fazer um marketing em cima disso. Né? As pessoas são muito influenciadas pela opinião de outras pessoas. E aí, beleza, o Dia das Mães já passou, mas a sua pizzaria continua aberta e continuam tendo clientes vendo o que você está fazendo. Então, depois se você pega vários feedbacks positivos, você usa isso nas redes sociais, você reposta lá e depois você coloca nos destaques também, porque dessa forma você vai ter um monte de gente falando bem da sua pizzaria. Entendeu? Então, a gente tem que usar ao máximo essas oportunidades que a gente tem de fazer esse reforço positivo para o negócio. Isso é super importante. Tá? E o Dia das Mães, como é um dia significativo, é um dia que tem volume de vendas, não dá só para, beleza, vendeu pra caramba, agora segunda-feira eu vou descansar, vou ficar de boa. Não, na segunda-feira, final da tarde, faz um disparo de mensagem no WhatsApp para os clientes que foram atendidos no dia anterior para pegar esse feedback, isso é bem importante, isso vai te ajudar, a gente tem que pensar sempre no longo prazo, entendeu? Beleza, domingo foi bacana, vendeu pra caramba, mas e aí? Temos uma semana inteira pela frente, tem um ano inteiro pela frente. Então fazer essas ações, pegar esse feedback é bem importante e a gente tem que aproveitar isso nesses momentos, tá? Outro ponto que eu queria trazer aqui, falando de Dia das Mães, reforçando para quem está entrando agora aqui, pessoal, nessa live estamos falando sobre como vender mais no Dia das Mães. Se você já está pensando em alguma coisa aí, me conta aqui o que vocês vão fazer aí de Dia das Mães na sua pizzaria. Tá? Outro ponto que eu queria trazer aqui, quando a gente fala da ação especificamente de Dia das Mães, tem que ter algum atrativo, entendeu? Citei alguns exemplos ali do pão de mel artesanal, do brownie artesanal, né, pensando que daqui a pouco a mãe gosta de um docinho, de alguma coisa assim. Né? Você pode daqui a pouco fazer um sabor específico de Dia das Mães, né? Você pode ter uma embalagem diferente de Dia das Mães, você pode fazer várias ações, tá? Mas o que eu vejo e que tem um custo muito baixo, a mensagenzinha personalizada ajuda demais, porque daí você toca em outros pontos da pessoa, entendeu? Você conecta com outras emoções. Tá? E assim, é tirar um tempo e fazer algumas mensagenzinhas ali no bilhetinho, não deixa para fazer domingo de noite, já adianta o serviço. Sabe, domingo de noite só coloca o nome da pessoa, mas fazer essa conexão, estabelecer essa conexão com o cliente é muito importante para fazer esse reforço dessa experiência positiva que o cliente está tendo. Né? Outro ponto que eu queria trazer aqui era da precificação. Tá? Essas ações, Rodrigo, mas é só um Ferrero Rocher?
Beleza, você tem que precificar, você tem que ter margem para colocar um Ferrero Rocher, né? Ah, mas aqui a minha margem mal dá para colocar um esticadinho, então você tem que revisar a sua precificação, porque a tua margem está muito apertada, né? Mas fazer essas ações é importante você fazer as contas também, né? Poxa, Rodrigo, se eu colocar aqui, eu não quero colocar só um Ferrero Rocher, eu quero colocar uma caixa de Ferrero Rocher. Você tem margem para colocar uma caixa de Ferrero Rocher? Tem que fazer essas contas, entendeu? Não dá para daqui a pouco também fazer uma ação estupenda, assim, astronômica, que você dá um monte de coisa para os clientes no Dia das Mães e você fechar no prejuízo. Não é assim. Você pode... Ó, e aí um ponto muito importante. Nesses mimos, nesses brindes, nessas coisas que você for fazer, você vai levantar o custo que vai ter unitário. Ou seja, quanto que isso custa por pizza? Se isso não cabe na sua margem de lucro por pizza, aconselho você revisar essa ação, tá? Porque você pode lucrar um pouquinho menos nesse dia, para quê? Para ter o cliente mais fidelizado, entendeu? Para fazer esse reforço positivo de marca, mas não ter prejuízo, pelo amor de Deus, tá? Dia das Mães não é dia para ter prejuízo. Nenhum dia é dia para ter prejuízo, mas Dia das Mães, muito menos, porque eu vejo que tem gente às vezes que se empolga nas promoções e tal, e aí degringola o negócio, tem que tomar cuidado, tá? Na hora de você fazer essa ação, você precisa precificar, ou seja, qual que é o custo unitário que eu tenho com essa ação? Entre brinde, entre embalagem do brinde e tudo mais, tá? Então tem que fazer essas contas, mas tem que fazer algo diferente, tá? Não faça simplesmente, no Dia das Mães a entrega é grátis. O que isso conecta realmente com a maternidade, com a rotina, com a vida da mãe, sabe? Então precisa fazer esse exercício, entendeu? Tem que pensar em algo um pouquinho diferente e divulgar para justamente chamar a atenção da clientela, para a galera, poxa, não, peraí, interessante, eu quero ver o que eles estão fazendo aqui, olha só que bacana, sabe? E aí você consegue fazer algo que realmente vai converter em vendas no seu negócio. Deixa eu ver quem comentou aqui. Na Pizzaria Napolitano. Você é fera, já melhorei muito minhas vendas com seus conselhos. Tamo junto, tamo junto. Se tu não te inscreveu ainda na jornada, te inscreve que você vai ter mais insights, mais ideias ainda para você poder melhorar ainda mais seus resultados. Muito obrigado pelo feedback. Então, quando a gente fala de Dia das Mães, tem que fazer essas etapas, tá? Primeiro, pensar numa ação que conecta com esse público, tá? Segundo, definir qual vai ser o atrativo. Eu vejo que para essas datas, não é data de reduzir preço, é data de oferecer alguma coisinha diferente. Então eu vejo que um brinde conecta muito bem, uma mensagem personalizada conecta muito bem. Se você tem um atendimento presencial, o pessoal que tem atendimento em salão, rodízio, por exemplo, tá? Em rodízio de pizza, Dia das Mães pode ser um dia interessante para você fazer um negócio que, uma mãe que traga mais 4 pessoas, a mãe não paga. É algo interessante, porque daqui a pouco, claro que tem que fazer conta. Não vamos esquecer das outras coisas que eu falei, tem que fazer as contas, né? Mas se você faz as contas, você vê que tem uma margem maior que 25%, poxa, peraí, eu posso colocar mais 4 pessoas, os outros 4 estão pagando por essa aqui que está vindo. Entendeu? Então precisa fazer essas contas e fazer essas ações diferentes que realmente tragam o cliente para o negócio. E um ponto muito importante, tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Se você tem, por exemplo, um atendimento presencial, um rodízio, você vai fazer uma ação assim, sugiro organizar alguma coisa quanto à reserva de mesa, alguma coisa assim. Para quê? Para não dar também uma fila quilométrica e ter um monte de mãe chateada com o teu negócio no Dia das Mães. Tem que ter esses cuidados também, tá bom? No delivery, por exemplo, não adianta fazer um AUE muito além da tua capacidade e ter um monte de mãe chateada porque esperou 2 horas para receber uma pizza. Precisa se preparar também nessas datas, né? Essa é aquela data que você vai ter que ter todos os camisa 10 ali do negócio trabalhando na operação. Tem que ter uns motoboys a mais nesse dia também, né? Nem que daqui a pouco você combina um extra para a galera. Mas eu acho muito importante estar com a equipe preparada para atender bem os clientes, né? Não adianta fazer toda uma ação, botar uma grana na divulgação, ficar a cidade inteira sabendo o que você está preparando, para nesse dia dar tudo errado, entendeu? É aquela coisa, você tem que ser bom quando todo mundo é ruim. Então, se nesse dia é um dia de alta demanda, alto volume, nesses dias é que você tem que estar atendendo bem, atendendo rápido os seus clientes, tá? Então é super importante também se preparar o estoque, preparar a equipe, que eu vejo que são os pontos principais. Beleza? Então, feito isso, digamos que você já preparou o Dia das Mães, já pensou ali no público, pensou nas ações possíveis, já organizou a divulgação,
atendeu bem a galera, os clientes, pegou o feedback. Depois de tudo isso, você tem que medir os resultados. Por que medir os resultados? Porque nessas horas a gente tem que entender o que deu certo e o que não deu tão certo, tá? Não tem uma ação que vai ser 100% certa, que vai ser 100% lucrativa, 100% maravilhosa, entendeu? Você tem que sempre fazer essa análise, tá? Nessas datas, nesses períodos que a gente tem um boom de vendas, tem que fazer essa análise. Beleza, quanto que eu investi nessa ação entre anúncios, entre brindes, entre custos a mais com a equipe versus quanto que eu recebi dessa ação? Quanto que eu vendi nesse dia especificamente? Como é que foi a minha avaliação dos clientes, o feedback dos clientes? Digamos que a tua média é ter galera colocando uma nota ali 4.8. Nesse dia foi 4.5. Opa, não foi tão bom. Ou não, era 4.5 e foi para 4.8, então foi melhor. Né? Medir quanto foi esse custo a mais que você teve com a equipe e tudo mais, para justamente entender o que deu certo e o que não deu tão certo, o que pode ser melhorado. E poder comparar também com outras ações que você venha fazendo na sua pizzaria, tá? Porque daqui a pouco, digamos que ano passado você fez um teste e fez uma ação lá com um sorteio de uma viagem, digamos assim. Sorteio de Dia das Mães, tem gente que faz sorteio também, é uma outra opção. Mas como é um bônus menos tangível, né, e é uma pessoa só que vai ganhar, a tendência é dar uma adesão um pouco menor, tá? Quando é um brinde, todo mundo ganha e a pessoa sabe que ela vai ganhar, ela recebe aquilo ali, né? O sorteio tem aquela questão de não ser algo tão tangível. Mas também você pode comparar de acordo com a sua realidade. Daqui a pouco o seu público engaja mais com uma ação de sorteio, não sei. Né? Por isso que é importante medir os resultados depois de fazer essas ações, entendeu? Viu o que deu certo, viu o que deu errado, você aprende para repetir esses ensinamentos na próxima ação que você for fazer. Digamos que agora daqui a pouco já é junho já tem Dia dos Namorados. Opa, o que eu aprendi com as ações que eu fiz de Dia das Mães para o Dia dos Namorados, entendeu? Então, fazer todo esse processo faz com que você consiga aproveitar cada vez mais essas datas comemorativas aí no seu negócio também. Beleza, pessoal? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Bárbara, nossa aluna de 2021 ainda. Tarcísio Rodrigues, boa tarde, pessoal. Então, quando a gente fala de Dia das Mães, é muito em cima disso, entendeu? Entender o que pode ser atrativo para esse público, bolar uma ação que saia um pouquinho do normal, entendeu? Pô, dá uma borda grátis, dá entrega grátis, isso todo mundo faz. Entendeu? Isso é comum, isso não tem nada de especial, não é o que vai realmente chamar atenção nessa data, sabe? Eu não vejo, por exemplo, a minha esposa falando, nesse domingo vamos pedir pizza porque hoje que é Dia das Mães tem entrega grátis. Não tem tanto apelo, entendeu? Não tem tanto apelo. Então, eu vejo que fazer algo que, um brindezinho que seja, tende a chamar mais atenção, tende a dar esse reforço positivo de marca de uma forma mais efetiva do que daqui a pouco dar algo que pode ter até um custo maior para você. Daqui a pouco a entrega grátis vai ter um custo maior do que dar um bombonzinho, um Ferrero Rocher que seja, com um bilhetinho junto, entendeu? Então, tem que fazer essas contas, tem que fazer essa análise, tá? E pensar em algo um pouquinho diferente, e aí você consegue realmente fazer algo que conecta com o seu cliente e consegue ter mais resultado, mais vendas. Mas não esqueça de divulgar, tá? Essa semana é semana de organizar essa divulgação, fazer principalmente em redes sociais, fazer os anúncios, botar para rodar essa comunicação aí, para os clientes ficarem sabendo do que você está preparando, para os clientes poderem também ficarem ansiosos com o Dia das Mães e quando chegar domingo você conseguir ter resultado, conseguir ter vendas aí no seu negócio. Beleza, pessoal? Lembrando que essa live aqui é uma live de aquecimento para a jornada Lucre Mais com sua pizzaria, tá? Nessa live a gente está trazendo só um pedacinho, uma pequena amostra de tudo que a gente está preparando para a semana que vem. Amanhã a gente vai falar sobre 3 pontos para você conseguir aumentar o lucro do seu cardápio, tá? Essa de amanhã, ela não vai acontecer aqui no Instagram, tá? É uma live em parceria com a Nota aí que vai acontecer no Google Meet. Eu vou fazer uma apresentação e tal, é diferente, vai ter um conteúdo um pouco mais aprofundado, vamos trazer alguns exemplos também. Por isso vai ser lá no Google Meet. Na sequência, assim que eu terminar a live aqui, eu vou colocar nos stories o link para você poder se inscrever. É de graça, tá? Não tem galho nenhum, né? Mas como é com essa parceria com a Nota aí, vai ser pelo Google Meet, tem que fazer um processo de inscrição. É bem rapidinho, tá? É 2 minutos, não custa nada. E tem a opção lá, não quero receber mensagem de marketing. Tu marca lá e ninguém vai te incomodar. Mas acho muito bacana. Se você quiser aumentar o lucro do seu cardápio aí, independente do dia que for, se for Dia das Mães, se for Dia das Bruxas, tanto faz.
você vai sempre conseguir faturar mais fazendo alguns ajustes. A gente vai trazer isso na live de amanhã, tá? Vai ser uma semana inteira com bastante conteúdo, mas essa de amanhã vai ser especial. Ó, a Maria Clecir colocou aqui, ó, dar uma brotinho doce preto e branco. É interessante, é um bônus interessante, é um brinde interessante porque conecta com essa parte do doce, né? Se você fizer isso pensando um pouquinho além, colocar uma mensagenzinha de Dia das Mães que seja, já dá uma personalizada, entendeu? Já dá aquele algo especial por ser o Dia das Mães, tá? Pode ser o bilhetinho coladinho, entendeu? Pode ser escrito por dentro da caixa também, por dentro da tampa, que tem gente que usa também. Vai da sua criatividade. Mas eu acho bacana fazer algo que conecta específico com o Dia das Mães também, tá? Com o Dia das Mães ele acaba sendo bem interessante. Ó, a Ione colocou aqui, ó, boa tarde, Rodrigo. Ano passado eu dei botões de rosa para as mães que foram em nosso salão. Bacana, cara, legal. A minha esposa aqui, ela adora uma florzinha. Inclusive, faz um tempo que eu não te dou uma flor, né, amor? Ó, já até reclamou aqui. Mas uma flor também é algo bacana, entendeu? É algo bacana, eu acho válido também, acho bem interessante. E quando a gente fala da experiência de salão, você tem mais pontos de contato, então você pode explorar essa experiência de salão, né? Tem gente que faz um petit gâteau e manda de brinde, entendeu? Então tem várias ações possíveis que você pode fazer nesse dia, mas eu acho bacana pensar fora da caixa, pensar sempre em algo um pouquinho diferente, né? A ideia da brotinho doce, por exemplo, é bacana, mas dá aquela personalizadinha, coloca alguma coisinha que remeta ao Dia das Mães, que aí você conecta mais com o seu cliente, você consegue aproveitar melhor essa data em específico aí no seu negócio. Beleza, meus queridos? A gente vai ficando por aqui. Na sequência, nos stories aí eu vou colocar o link para você poder participar da live de amanhã. 3 pontos para aumentar o lucro do seu cardápio. E aí sim você vai conseguir pegar esses insights e poder fazer os ajustes. Ó, a Iane colocou, esse fim de semana fizemos um bingo só com presentes para as mães. Que bacana, que legal. Bingo é algo interessante também. Para quem tem um atendimento presencial, principalmente, dá para fazer essas ações diferentes aí. Muito bom, muito legal. Meus queridos, eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando que essa semana é só aquecimento. O prato principal vai ser na semana que vem, Jornada do Que Mais com Sua Pizzaria. No link da bio tem todas as informações. Vejo vocês lá, vejo vocês no grupo de WhatsApp também. Um abraço, até mais!